Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Você já parou para pensar na profundidade das histórias que Jesus contava? Ele tinha uma habilidade única de pegar situações do dia a dia e transformá-las em verdades espirituais que atravessam séculos. A parábola dos lavradores maus, encontrada em Mateus capítulo 21, nos versículos 33 ao 38, é um desses exemplos marcantes. Para entendermos bem, precisamos mergulhar no contexto histórico, na riqueza do texto e nas lições profundas que ela traz. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Jesus começa com uma cena familiar para seus ouvintes. Ele fala de um homem que plantou uma vinha, cercou-a com um muro, cavou um lagar e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha para lavradores e viajou para longe. Essa descrição é tão rica que vale a pena analisarmos cada detalhe. A vinha era um símbolo nacional para Israel, frequentemente usada no Antigo Testamento para representar o povo de Deus. No livro de Isaías, capítulo 5, dos versículos 1 ao 7, encontramos uma canção que descreve Israel como uma vinha cuidadosamente plantada por Deus, mas que produziu uvas bravas em vez de frutos bons. Os ouvintes de Jesus, conhecedores das Escrituras, certamente ligariam os pontos. O dono da vinha é evidentemente Deus. Ele tomou todas as medidas necessárias para que sua vinha produzisse bons frutos. O muro, o lagar e a torre simbolizam a proteção, os recursos e a vigilância que Deus providenciou para Israel. Já os lavradores, a quem a vinha foi confiada, representam os líderes religiosos de Israel, os responsáveis por cuidar do povo e garantir que a nação frutificasse espiritualmente. Agora, observe o desenrolar da história. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou seus servos para receber os frutos. Isso nos remete diretamente aos profetas, que foram enviados por Deus ao longo dos séculos para chamar Israel ao arrependimento e lembrar-lhes de sua aliança. Mas o que aconteceu com esses servos? Foram espancados, apedrejados e mortos. Essa é uma clara referência ao tratamento que muitos profetas sofreram nas mãos do povo de Israel. Pense em Elias, perseguido por Jezabel, ou Jeremias, jogado em uma cisterna por causa de suas mensagens impopulares. Jesus continua, descrevendo como o dono da vinha enviou mais servos em maior número, mas eles também foram maltratados. Essa repetição enfatiza a paciência de Deus e sua insistência em alcançar seu povo, mesmo diante da rebeldia constante. Por fim, o dono decide enviar seu filho, pensando, respeitarão meu filho. Aqui, o simbolismo atinge seu ápice. O filho representa o próprio Jesus, enviado por Deus como a última tentativa de restaurar Israel e chamá-los de volta à obediência. Mas os lavradores, ao verem o filho, tramam contra ele. Eles dizem, este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a sua herança. E assim o fazem, jogando-o para fora da vinha e tirando-lhe a vida. Essa parte da parábola é uma predição clara da rejeição e crucificação de Jesus, que ocorreriam pouco tempo depois. É impossível não sentir o peso dessa história. Jesus estava descrevendo seu próprio destino, enquanto denunciava a dureza de coração dos líderes religiosos que estavam ouvindo. Nos evangelhos sinóticos, essa parábola aparece com algumas variações. Em Marcos capítulo 12, dos versículos 1 ao 12, o texto é quase idêntico, mas com uma ênfase sutil na progressão da violência contra os servos. Em Lucas capítulo 20, dos versículos 9 ao 19, encontramos um detalhe adicional. Jesus menciona que o dono da vinha pensa que os lavradores respeitarão seu filho, o que ressalta ainda mais o contraste entre a expectativa de Deus e a realidade da rejeição humana. Essas diferenças não são contradições, mas sim nuances que enriquecem nosso entendimento. Voltando ao texto de Mateus, percebemos que essa parábola não é apenas uma acusação, mas também um apelo. Jesus estava tentando abrir os olhos de seus ouvintes para sua condição espiritual. Ao contar essa história, ele revela o longo histórico de rejeição a Deus por parte de Israel, culminando na rejeição do próprio filho. Mas também há uma mensagem implícita de esperança. Deus é paciente e continua buscando frutos,
mesmo diante de tanta rebeldia. A vinha, os servos e o filho são figuras tão carregadas de significado que nos convidam a refletir sobre nossa própria resposta a Deus. Será que estamos cuidando bem da vinha que Ele nos confiou? Estamos dando frutos que agradam ao dono? Ou temos agido como os lavradores maus, buscando nossos próprios interesses e rejeitando a autoridade de Deus? O interessante é que, ao longo das Escrituras, o tema da vinha se repete, não apenas como símbolo de Israel, mas também como um retrato do reino de Deus. Em João capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós, os ramos. A conexão é clara. Nossa responsabilidade é permanecer nele e produzir frutos, porque sem ele, nada podemos fazer. A rejeição do filho pelos lavradores também nos leva a pensar na soberania de Deus em meio à rebeldia humana. Mesmo quando os homens tramam o mal, Deus está no controle, cumprindo seus propósitos. A crucificação de Jesus, prefigurada nesta parábola, não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o meio pelo qual Deus trouxe salvação a todos os que creem. Ao refletir sobre essa parábola, não podemos ignorar a seriedade do chamado de Deus. Ele nos deu tudo o que precisamos para produzir frutos em nossa vida espiritual. Ele nos cercou com seu cuidado, nos deu sua palavra e enviou seu Espírito. A questão é, como temos respondido a esse investimento divino? Que tipo de lavradores temos sido? Se olharmos para a nossa própria história, podemos ver semelhanças com os lavradores maus. Quantas vezes resistimos à voz de Deus? Quantas vezes priorizamos nossos interesses em vez de buscar o reino? Mas a boa notícia é que Deus continua enviando seus servos. Ele continua chamando, esperando que nos voltemos para Ele com um coração arrependido e disposto a dar frutos dignos de arrependimento. A beleza dessa parábola está em seu poder de nos confrontar e nos convidar a mudar. Ela nos lembra que Deus é um Pai amoroso, mas também um justo juiz. Assim como os lavradores foram responsabilizados por sua má administração, também seremos chamados a prestar contas de nossa vida e de como usamos os recursos que Deus nos deu. E então chegamos à parte final da parábola, que traz um desfecho tão poderoso quanto perturbador. No versículo 39 de Mateus, capítulo 21, Jesus descreve o ato culminante da maldade dos lavradores. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A morte do filho não foi um ato impulsivo. Foi premeditado. Eles tramaram, deliberaram e agiram. Isso simboliza a rejeição deliberada dos líderes religiosos de Israel ao Filho de Deus, que se manifestaria de forma plena na crucificação de Jesus. Esse detalhe, de que o filho foi lançado para fora da vinha antes de ser morto, tem um peso simbólico enorme. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, um ato que carregava não apenas uma humilhação física, mas também um simbolismo espiritual. De acordo com a lei mosaica, os sacrifícios pelo pecado eram queimados fora do acampamento. Êxodo capítulo 29, versículo 14, Levítico capítulo 16, versículo 27. Assim, ao ser morto fora da cidade, Jesus cumpriu essa figura de ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nos versículos seguintes, Jesus conduz os ouvintes a uma reflexão direta e incisiva. Ele pergunta: quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Os ouvintes, talvez sem perceberem que a parábola falava deles mesmos, respondem: ele exterminará de modo terrível esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entreguem os frutos no tempo certo. Versículos 41 e 42. É interessante como Jesus usa a própria resposta dos líderes religiosos contra eles. Sem perceberem, eles condenam a si mesmos. Aqui encontramos a essência do julgamento divino. O dono da vinha, que é Deus, é justo. Ele é paciente, mas a paciência de Deus não significa a ausência de justiça. Chega um momento em que aqueles que rejeitam seu chamado enfrentam as consequências de suas ações. E essas consequências não são arbitrárias, são um reflexo da dureza do coração humano e da escolha deliberada de rejeitar a graça divina. Nos evangelhos sinóticos, vemos como essa cena é descrita de forma complementar. Em Marcos capítulo 12, versículos 9 ao 11, Jesus usa a mesma pergunta para levar os ouvintes a reconhecerem o julgamento inevitável. Lucas, no capítulo 20, versículos 15 ao 16, acrescenta um detalhe interessante. Quando Jesus diz que o dono da vinha entregará a vinha a outros, os ouvintes reagem com incredulidade, dizendo: que isso nunca aconteça. Essa reação mostra como os líderes religiosos não conseguiam aceitar a ideia de que Deus rejeitaria Israel como nação escolhida e abriria seu reino para os gentios.
Contudo, esse era exatamente o plano de Deus, revelado ao longo das Escrituras. Voltando a Mateus, Jesus cita um texto fundamental do Antigo Testamento para reforçar sua mensagem. Ele pergunta: "Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos." Mateus capítulo 21, versículo 42, citando o Salmo 118, versículos 22 e 23. Essa citação é estratégica. A rejeição da pedra pelos construtores é uma metáfora perfeita para a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos. No entanto, essa pedra rejeitada se torna a pedra angular, ou seja, o fundamento sobre o qual Deus constrói seu reino. Nos sinóticos, essa citação aparece de forma consistente, sublinhando sua importância. Marcos e Lucas destacam a mesma passagem, reafirmando que a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos era parte do plano soberano de Deus. Essa ideia também ecoa em outros textos do Novo Testamento. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 8, desenvolve essa metáfora, mostrando como Jesus é tanto a pedra angular para aqueles que creem, quanto a pedra de tropeço para os que o rejeitam. Jesus conclui a parábola com uma declaração solene: "Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os frutos do reino." Mateus capítulo 21, versículo 43. Essa transferência do reino de Deus dos líderes religiosos de Israel para aqueles que aceitariam o evangelho, incluindo os gentios, era uma verdade chocante para os ouvintes de Jesus. Ela mostra que o reino não está limitado a um grupo étnico ou religioso, mas é aberto a todos que respondem à chamada de Deus com fé e obediência. No versículo 44, Jesus adiciona um aviso: "Quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó." Essa imagem é poderosa. Ela reflete o poder inescapável de Cristo. Para aqueles que tropeçam nele, há uma quebra que, embora dolorosa, pode levar ao arrependimento. Mas para aqueles que endurecem o coração e enfrentam seu julgamento final, a queda da pedra é definitiva e devastadora. Os líderes religiosos entenderam claramente que Jesus estava falando sobre eles. No versículo 45, lemos que eles perceberam que era contra eles que ele contava essas parábolas. Contudo, em vez de se arrependerem, buscaram maneiras de prender Jesus. Eles temiam o povo, que reconhecia Jesus como profeta. Essa rejeição contínua reforça o tema central da parábola: a obstinação humana diante da paciência e da graça de Deus. Ao olhar para os sinóticos, percebemos como Marcos e Lucas adicionam nuances que enriquecem nossa compreensão dessa parábola. Em Marcos, por exemplo, há uma ênfase na progressão da rejeição. Primeiro os servos, depois o filho. Isso destaca o agravamento da rebelião humana contra Deus. Lucas, por sua vez, ressalta a incredulidade dos ouvintes, que não podiam conceber que o reino seria tirado deles. Esses detalhes complementares nos ajudam a ver a profundidade da mensagem de Jesus. Para nós hoje, essa parábola continua sendo um espelho. Somos confrontados com a pergunta: como estamos respondendo à paciência e ao chamado de Deus? Estamos produzindo frutos dignos do reino ou resistindo à sua autoridade? Assim como os líderes religiosos de Israel, temos uma escolha. Podemos aceitar o Filho, reconhecendo sua soberania em nossa vida, ou rejeitá-lo, com todas as consequências que isso traz. E a pedra angular continua sendo a figura central. Ela está firme e inabalável. Podemos construir nossa vida sobre ela, encontrando segurança e propósito. Ou podemos tropeçar nela, enfrentando o julgamento que ela simboliza. A escolha é nossa. E como Jesus ensinou, essa escolha tem implicações eternas. A parábola dos lavradores maus, com seu desfecho impactante, nos deixa diante de uma verdade inescapável. A paciência de Deus é real, mas não é infinita. Sua justiça é certa, e Ele espera frutos de nossas vidas. Jesus, ao contar essa história, não estava apenas apontando para o erro dos líderes religiosos da época. Ele estava estabelecendo um padrão eterno para todos os que têm a responsabilidade de cuidar de sua vinha. E essa vinha é o reino de Deus. O ensinamento final de Jesus nessa parábola nos lembra que o reino não é uma posse herdada por tradição, cultura ou títulos religiosos. É um privilégio e uma responsabilidade que exigem fé verdadeira e obediência prática. Assim como o dono da vinha removeu os lavradores infiéis e confiou sua vinha a outros, Deus continua buscando aqueles que, independentemente de sua origem, raça ou status, produzirão frutos para Ele.
E sobre a pedra angular, há algo maravilhoso e definitivo. Ela é a base inabalável da nossa fé. Reconhecer Jesus como a pedra angular significa construir nossa vida sobre ele, aceitando sua autoridade, vivendo em submissão à sua palavra e produzindo frutos dignos do reino. Por outro lado, rejeitá-lo é tropeçar no único caminho de salvação. A pergunta que fica para cada um de nós é clara: como estamos respondendo ao Filho que Deus nos enviou? Como estamos cuidando da vinha que ele nos confiou? Que nossos corações não sejam como os dos lavradores maus, mas como o terreno fértil que recebe a semente do reino, dá fruto e glorifica o dono da vinha. Afinal, o reino de Deus pertence àqueles que se entregam a ele com fé e frutificam para a sua glória. E isso é algo que nunca podemos perder de vista. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.